A inovação é uma das características mais marcantes da Fórmula 1. O desenvolvimento tecnológico sempre foi um dos maiores produtos resultantes da competição, e não à toa, a categoria é considerada por muitos como sendo um laboratório para as tecnologias que circulam hoje em dia nos carros de rua. Em uma competição tão ferrenha, de vez em quando surgem algumas inovações que nem sempre são bem recebidas, seja pela ilegalidade ou mesmo pelo completo desbalanceamento do campeonato gerado por elas. Esse foi o caso do amortecedor de massa do Renault R26. O ano de 2006 começava com a equipe Renault tirando a Ferrari de seu trono após anos de domínio. Fernando Alonso se tornou o primeiro piloto espanhol a ser campeão da Fórmula 1, após derrotar Michael Schumacher, que havia vencido os últimos 5 títulos. O carro da Renault para 2005 era superior aos modelos da Ferrari e principalmente da McLaren, e nas últimas provas, a equipe francesa decidiu testar um novo dispositivo chamado amortecedor de massa. Na região interna do bico do carro, foi instalado um cilindro contendo uma massa com cerca de 10 kg. Ela tinha a forma de um disco e ficava suspensa por molas. O restante do espaço dentro do cilindro era preenchido por uma espécie de fluido hidráulico que auxiliava ainda mais no amortecimento. Quando havia alguma vibração naquela região do carro, a massa podia mover-se para a direção contrária ao movimento, até ser contida pelas molas e pelo líquido. Em caso de ondulações na pista ou em momentos de intensa aceleração e frenagem, o carro de Fórmula 1 normalmente se move desestabilizando o comportamento do modelo. Mesmo que a interferência seja breve, ela é o suficiente para alterar significativamente os resultados obtidos com o carro. Então, quanto menos ondulações e vibração o carro tiver, melhor para o piloto. Com o amortecedor de massa instalado, o problema era atenuado. No caso de uma oscilação gerada por irregularidades no asfalto, a massa oscilava dentro do cilindro em um movimento oposto ao recebido. Esse movimento gerava uma vibração inversa à recebida e o resultado era a diminuição do movimento como um todo. O processo é semelhante ao visto com ondas sonoras. A soma de duas frequências com amplitudes inversas resulta no cancelamento delas. Uma aplicação prática da ideia pode ser vista em prédios. O sistema é bastante semelhante ao utilizado por construções projetadas para aguentar terremotos ou grandes vibrações. Nesses casos, uma massa suspensa é instalada dentro da construção, movendo-se em resposta a estímulos exteriores, como um terremoto ou ventos fortes. O movimento da massa filtra e atenua o efeito do movimento da construção, diminuindo o estresse na estrutura do edifício. O mesmo dispositivo também pode ser instalado em pontes e torres de energia por razões semelhantes. O mesmo processo acontece no amortecedor de massa da Renault, com o dispositivo no bico do carro fazendo o papel de cancelador de ondas. A peça era especialmente eficiente nas curvas e nas zebras, forçando os pneus a manter maior contato com o solo do que normalmente teria. Mesmo com toda a vantagem ganha com o aparelho, ele ainda representava um peso extra no carro. Esse problema era relativamente mais fácil de resolver. Como na época haviam menos proibições relacionadas a materiais utilizados e peso total, bastava a Renault fazer alguns ajustes que o peso permaneceria no mínimo ditado pela regra. Como toda novidade que se preze, a Renault testou o amortecedor o tanto quanto podia, e com o passar do tempo, foi percebendo que a massa dentro do cilindro poderia ser alterada, ajustando o R25 para diferentes circuitos de acordo com as necessidades. O sistema ajudava a manter o carro sempre com altura constante em relação ao solo. Quando o piloto precisa frear intensamente ao chegar em curvas mais fechadas, por exemplo, a preservação da altura do carro impede flutuações na passagem de ar no fundo do modelo, e com isso a capacidade de produzir downforce permanece estável. Dessa forma, a capacidade de manter a velocidade do carro na curva é melhorada, já que o carro sofre menos com a influência da pista. Por fim, o uso do amortecedor de massa ajudava na conservação dos pneus Michelin utilizados pela Renault, que eram mais receptivos ao equipamento se comparados aos Bridgestone. Como foi dito anteriormente, o sistema foi testado nas últimas provas de 2005 e no final do ano, alguns engenheiros saíram da Renault. Contratados por outras equipes, eles levaram a ideia do amortecedor de massa para os concorrentes, que tomaram conhecimento da existência da peça. Como sempre acontece na Fórmula 1, quando alguma equipe desenvolve um sistema inovador funcional, as demais equipes reclamaram com a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo. A McLaren puxou a onda de insatisfação, questionando a legalidade do aparelho, mas a peça foi considerada legal. A Renault se defendeu das acusações, apontando que o amortecedor de massa funcionava para aumentar a área de contato dos pneus com o solo e, portanto, seria legal. Enquanto o processo se desenrolava, os rivais iniciaram a pesquisa e desenvolvimento de suas próprias versões da peça, adaptando os carros de 2006 para receber a novidade. A Renault, por sua vez, não só utilizou o equipamento, como também desenvolveu o modelo R26 com base nele, se aproveitando o máximo das vantagens do amortecedor. O resultado do uso pôde ser visto na pista.
No Bahrein, Malásia e Austrália, a Renault conseguiu vitórias com Alonso e Giancarlo Fisichella. Após 2 segundos lugares em San Marino e em Nürburgring, o piloto espanhol enfileirou vitórias nas 4 corridas seguintes, somando 84 pontos contra 59 de Schumacher. O sucesso da equipe francesa durou até a semana do GP da França, a 11ª etapa do calendário. Antes da realização da prova, a FIA voltou atrás em sua decisão e decidiu banir os amortecedores de massa. A justificativa dada estava baseada em sua função. Para a entidade, o dispositivo funcionava, na verdade, para melhorar a performance aerodinâmica dos carros, e não somente dos pneus, como os franceses alegavam. Filtrando as vibrações que o carro recebia, a peça poderia, na prática, alterar a capacidade de produção de downforce, indo além de sua função básica. Como as regras da época proibiam o uso de dispositivos aerodinâmicos móveis, o amortecedor acabou banido. Antes do GP seguinte na Alemanha, a equipe forneceu um dos seus carros para análise e os fiscais entenderam que o carro era legal, mesmo com a proibição da FIA. Com isso, a Renault conseguiu a permissão para utilizar a peça, ainda que provisoriamente. Em meio à disputa sobre a legalidade, a equipe optou por remover o equipamento após os treinos de sexta-feira, para evitar maiores problemas. Após indas e vindas na Corte de Apelações da FIA, o sistema foi considerado ilegal no dia 23 de agosto e a partir do GP da Turquia ele estava proibido de ser usado. Antes do banimento, Alonso havia acumulado 96 pontos, distribuídos principalmente em suas 6 vitórias e 4 segundos lugares. O bom desempenho lhe rendeu uma vantagem decente contra Schumacher, que naquela altura do ano começava a demonstrar reação. Depois do banimento, praticamente todas as corridas foram ganhas por um carro Ferrari. Segundo a própria Renault, a retirada do amortecedor de massa do carro custou aos seus pilotos um acréscimo de aproximadamente 0,3 segundos por volta, o que na Fórmula 1 é bastante coisa. O ritmo foi prejudicado não somente pela falta do desempenho da peça, mas também porque o carro de 2006 havia sido projetado ao redor do amortecedor. Com a sua remoção, o funcionamento do carro como um todo acabou diminuído. A justificativa dada para o banimento abriu margem na época sobre a possibilidade de que a proibição teria sido feita de forma proposital. Sem a peça, a competição poderia finalmente ter um equilíbrio e disputas maiores, o que na prática aconteceu. O campeonato de 2006 foi decidido apenas na última corrida no Brasil e Schumacher pôde disputar até o fim contra Fernando Alonso. Os dois chegaram em Interlagos com uma diferença de apenas 10 pontos, e Felipe Massa conquistou a primeira vitória de um brasileiro no Brasil desde Ayrton Senna em 93. Como Alonso chegou em segundo e Schumacher em quarto, o piloto espanhol se consagrou bicampeão da Fórmula 1. No fim das contas, a interferência da FIA contribuiu para impedir um domínio maior da Renault, e principalmente de Alonso na reta final do campeonato. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!